Capítulo 1. Introdução ao transporte pelo floema. As plantas produzem grande quantidade de compostos orgânicos durante a fotossíntese. Entretanto, a maior parte dessas substâncias é produzida nas folhas, enquanto muitos órgãos consumidores localizam-se em regiões distantes da planta. Para solucionar esse desafio, os vegetais desenvolveram um sistema de transporte especializado chamado floema. O transporte de substâncias orgânicas através do floema recebe o nome de translocação. Esse processo permite que os compostos produzidos em uma determinada região da planta sejam distribuídos para outras partes que necessitam desses recursos para crescer, manter suas atividades metabólicas ou armazenar reservas. O floema é um tecido vascular responsável pelo transporte dos compostos orgânicos produzidos durante a fotossíntese. Entre as principais substâncias transportadas estão a sacarose, os aminoácidos, os hormônios vegetais, os ácidos orgânicos, as proteínas e os ácidos ribonucleicos sinalizadores. Dessa forma, o floema conecta praticamente todos os órgãos da planta, formando uma ampla rede de distribuição metabólica. Embora o floema e o xilema sejam tecidos vasculares, cada um desempenha funções diferentes. O xilema é responsável pelo transporte de água e sais minerais, conduzindo essas substâncias principalmente da raiz para a parte aérea. Já o floema transporta fotoassimilados e outros compostos orgânicos, realizando o deslocamento das regiões fonte para as regiões dreno, tanto em direção à parte superior quanto à parte inferior da planta. O funcionamento adequado do floema é essencial para o crescimento vegetal, para a formação de frutos, para o desenvolvimento de sementes, para a formação das raízes e para o armazenamento de reservas. Sem esse sistema de transporte, a planta seria incapaz de distribuir a energia produzida nas folhas para os demais órgãos. Do ponto de vista agronômico, praticamente toda a produção agrícola depende do bom funcionamento do floema. Na cana-de-açúcar, por exemplo, ele é responsável pelo acúmulo de sacarose nos colmos. Na soja, participa do enchimento dos grãos. No milho, transporta os carboidratos até a espiga. Já na fruticultura, é fundamental para o acúmulo de açúcares nos frutos, influenciando diretamente sua qualidade e produtividade. Capítulo 2. Estrutura do floema. O floema é formado por diferentes tipos de células especializadas que trabalham em conjunto para garantir o transporte eficiente da seiva floemática. Entre seus principais componentes estão os elementos de tubo crivado, as células companheiras, o parênquima floemático e as fibras floemáticas. Cada uma dessas estruturas exerce funções específicas que tornam possível o transporte dos fotoassimilados. Os elementos de tubo crivado constituem as principais células condutoras do floema. São células alongadas, organizadas em série, que apresentam poucos organelos e perdem o núcleo funcional quando atingem a maturidade. Essa característica reduz a resistência ao fluxo da seiva, permitindo que o transporte ocorra de maneira mais eficiente. Nas extremidades dos elementos crivados, encontram-se as placas crivadas, estruturas que possuem pequenos poros, responsáveis pela passagem dos solutos, pela comunicação entre as células e pela continuidade do fluxo da seiva floemática. Essas placas funcionam como verdadeiros canais de conexão ao longo do tecido. As células companheiras permanecem metabolicamente ativas durante todo o funcionamento do floema. Elas produzem adenosina trifosfato, conhecido como ATP, realizam o controle metabólico dos elementos crivados, participam do carregamento do floema e garantem a manutenção dessas células condutoras. A intensa comunicação entre células companheiras e elementos crivados ocorre por meio dos plasmodesmos. O parênquima floemático atua principalmente no armazenamento de substâncias, na troca de compostos entre os tecidos e no transporte lateral, oferecendo importante suporte metabólico ao funcionamento do floema. Já as fibras floemáticas possuem função de sustentação mecânica. Elas apresentam paredes celulares espessas e lignificadas, proporcionando resistência e proteção ao tecido vascular. Capítulo 3. Conceito de fonte e dreno. Na fisiologia vegetal, o transporte de fotoassimilados pelo floema é organizado pela chamada relação fonte-dreno, um dos princípios mais importantes para compreender a distribuição de carboidratos dentro da planta. Uma fonte corresponde a qualquer órgão que produz ou exporta mais fotoassimilados do que consome. Em geral, essa função é desempenhada pelas folhas maduras e completamente desenvolvidas, nas quais a taxa de fotossíntese é superior às necessidades metabólicas locais. Como consequência, o excesso de açúcares, principalmente sacarose, é exportado para outras regiões da planta. Por outro lado, um dreno é qualquer órgão que consome ou armazena mais compostos orgânicos do que consegue produzir. Entre os principais exemplos estão as raízes, os frutos, as sementes, as flores, as folhas jovens e as gemas em crescimento. Esses órgãos apresentam intensa atividade metabólica ou encontram-se em desenvolvimento, dependendo constantemente do fornecimento de fotoassimilados produzidos nas regiões fonte. O transporte pelo floema ocorre justamente em função da diferença entre produção e consumo existente entre fontes e drenos. A sacarose desloca-se das regiões onde está disponível em maior quantidade para aquelas que apresentam maior demanda fisiológica. Esse fluxo contínuo garante que os órgãos em crescimento, armazenamento ou reprodução recebam energia e matéria-prima suficientes para desempenhar suas funções. É importante destacar que o mesmo órgão pode alterar sua função ao longo do desenvolvimento da planta. As folhas jovens, por exemplo, inicialmente comportam-se como drenos, pois ainda não realizam fotossíntese suficiente para atender às próprias necessidades. À medida que crescem e amadurecem, tornam-se capazes de produzir grandes quantidades de carboidratos e passam a atuar como fontes, exportando sacarose para outras partes da planta.
Essa mudança recebe o nome de conversão fonte-dreno. Nem todos os drenos apresentam a mesma capacidade de atrair fotoassimilados. Essa característica é conhecida como força do dreno e depende principalmente da taxa de crescimento do órgão, de sua atividade metabólica e de sua capacidade de armazenamento. Frutos em desenvolvimento, por exemplo, costumam representar drenos muito fortes, competindo intensamente pelos carboidratos produzidos pelas folhas e direcionando grande parte dos assimilados para seu crescimento e enchimento. Sob o ponto de vista agronômico, compreender a relação entre fontes e drenos é essencial para aumentar a produtividade das culturas. Quanto mais eficiente for o transporte de fotoassimilados para frutos, sementes, raízes tuberosas e outros órgãos de interesse econômico, maior tende a ser o rendimento final da produção. Capítulo 4. Composição da seiva floemática. A seiva floemática corresponde ao fluido transportado no interior dos elementos crivados do floema. Trata-se de uma solução altamente concentrada de compostos orgânicos, responsável por distribuir substâncias produzidas ou mobilizadas pela planta para os diferentes órgãos que necessitam desses recursos. Além de transportar nutrientes, a seiva floemática também participa da comunicação fisiológica entre os diversos tecidos vegetais. O principal soluto presente na seiva floemática é a sacarose, considerada a principal forma de transporte de carboidratos nas plantas. Essa molécula apresenta elevada estabilidade química, baixa reatividade e grande eficiência energética, características que a tornam ideal para ser transportada por longas distâncias sem sofrer alterações significativas. Em muitas espécies vegetais, a sacarose representa mais de 80% de todos os solutos transportados pelo floema. Além da sacarose, a seiva floemática transporta aminoácidos, que constituem uma importante fonte de nitrogênio para a planta. Esses compostos são fundamentais para o crescimento, para a síntese de proteínas e para o desenvolvimento das sementes, contribuindo diretamente para o metabolismo vegetal. Outro grupo importante de substâncias presentes na seiva floemática é formado pelos hormônios vegetais. Entre eles destacam-se as auxinas, as citocininas, o ácido abscísico e as giberelinas. Esses reguladores de crescimento são transportados pelo floema para diferentes regiões da planta, coordenando processos como divisão celular, alongamento dos tecidos, desenvolvimento dos órgãos, germinação das sementes, maturação dos frutos e respostas às condições ambientais. Pesquisas mais recentes demonstram que o floema também transporta moléculas responsáveis pela comunicação entre os diferentes órgãos da planta. Entre elas estão proteínas sinalizadoras, ácidos ribonucleicos mensageiros e pequenos ácidos ribonucleicos regulatórios. Essas moléculas funcionam como sinais de comunicação, permitindo que diferentes tecidos troquem informações e coordenem respostas relacionadas ao crescimento, ao desenvolvimento e à adaptação às mudanças do ambiente. É importante destacar que a composição da seiva floemática não permanece constante. Ela varia de acordo com a espécie vegetal, o estágio de desenvolvimento da planta, as condições ambientais e a disponibilidade de nutrientes no solo. Dessa forma, o floema não atua apenas como um sistema de transporte de compostos orgânicos, mas também como uma sofisticada rede de comunicação fisiológica que integra o funcionamento de toda a planta. Capítulo 5. Hipótese do fluxo de pressão de Munch. Durante muitos anos, os cientistas procuraram compreender como a seiva floemática era transportada por toda a planta. Diversas hipóteses foram propostas, mas foi no ano de 1930 que o fisiologista alemão Ernst Munch apresentou a teoria que permanece até hoje como a explicação mais aceita para esse processo. Sua proposta, conhecida como hipótese do fluxo de pressão, ou hipótese de Munch, descreve o transporte da seiva floemática como um movimento em massa impulsionado por diferenças de pressão geradas entre as regiões fonte e dreno. Segundo essa hipótese, o processo inicia-se nas regiões fonte, representadas principalmente pelas folhas maduras. Nessas folhas, a sacarose produzida durante a fotossíntese é carregada para o interior dos elementos crivados do floema. O aumento da concentração de sacarose reduz o potencial osmótico dessa região, favorecendo a entrada de água proveniente do xilema por osmose. Como consequência, ocorre um aumento da pressão de turgor, formando uma região de alta pressão no interior do floema. Nas regiões dreno acontece o processo contrário. Em órgãos como raízes, frutos, sementes e tecidos em crescimento, a sacarose é removida da seiva floemática para ser utilizada pelo metabolismo ou armazenada como reserva. Com a retirada desse açúcar, o potencial osmótico aumenta, reduzindo a entrada de água. Parte dessa água retorna ao xilema, diminuindo a pressão de turgor e estabelecendo uma região de baixa pressão. A diferença de pressão existente entre as regiões fonte e dreno constitui a força responsável por impulsionar a seiva floemática ao longo do floema. Dessa maneira, a solução rica em sacarose desloca-se continuamente das regiões de maior pressão para aquelas de menor pressão, em um mecanismo conhecido como fluxo em massa. Esse processo permite o transporte eficiente de fotoassimilados por grandes distâncias, garantindo que todos os órgãos da planta recebam os compostos necessários para seu crescimento, desenvolvimento e armazenamento de reservas. Ao longo das últimas décadas, diversos experimentos forneceram evidências que sustentam a hipótese de Munch. Entre essas evidências, destacam-se as medições da pressão no interior do floema, o rastreamento dos açúcares utilizando carbono radioativo, os estudos sobre o fluxo da seiva floemática e diferentes modelos matemáticos capazes de reproduzir com precisão o comportamento observado nas plantas. Atualmente, essa teoria é considerada a explicação mais aceita para o transporte de fotoassimilados no floema.
e representa um dos pilares da fisiologia vegetal moderna. Capítulo 6. Formação do gradiente de pressão. A hipótese do fluxo de pressão de Munch estabelece que a movimentação da seiva floemática depende da existência de diferenças de pressão entre os órgãos-fonte e os órgãos-dreno. Essas diferenças são geradas pelo carregamento e pelo descarregamento de sacarose no floema, formando um gradiente de pressão capaz de impulsionar o transporte dos fotoassimilados por toda a planta. Nas folhas maduras, onde a fotossíntese ocorre de maneira intensa, há elevada produção de sacarose. Esse açúcar é transportado para o interior dos elementos crivados do floema, aumentando sua concentração. À medida que isso acontece, o potencial osmótico diminui, favorecendo a entrada de água proveniente do xilema por osmose. Como consequência, o volume das células aumenta e a pressão de turgor se eleva, estabelecendo uma região de alta pressão no floema. Essa pressão representa a força inicial responsável por impulsionar o transporte da seiva floemática. Nos órgãos consumidores, como raízes, frutos, sementes e tecidos em crescimento, ocorre a remoção contínua da sacarose transportada pelo floema. À medida que esse açúcar é descarregado e utilizado pelo metabolismo ou armazenado, o potencial osmótico aumenta, favorecendo a saída de água dos elementos crivados. Como resultado, a pressão de turgor diminui, formando uma região de baixa pressão. Essa diferença em relação à pressão existente na região fonte é indispensável para manter o fluxo contínuo da seiva floemática. A movimentação da seiva ocorre naturalmente das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão, em um processo conhecido como fluxo em massa. Esse mecanismo pode ser comparado ao deslocamento da água no interior de uma mangueira, submetida a diferentes pressões em suas extremidades. Da mesma forma, a diferença de pressão entre fonte e dreno impulsiona a seiva ao longo dos elementos crivados, permitindo o transporte eficiente dos fotoassimilados por grandes distâncias. Todo esse processo depende também da participação do xilema. Na região fonte, a água desloca-se do xilema para o floema em resposta à elevada concentração de sacarose nos elementos crivados. Já na região dreno, após o descarregamento dos açúcares, parte dessa água retorna do floema para o xilema. Esse intercâmbio contínuo entre os dois tecidos vasculares é essencial para manter as diferenças de pressão que sustentam o transporte da seiva floemática ao longo da planta. Leque, capítulo 7. Carregamento do floema. O carregamento do floema corresponde ao processo pelo qual os fotoassimilados produzidos nas células fotossintéticas são transferidos para os elementos crivados. Essa etapa é indispensável para iniciar o transporte a longa distância e garantir que os compostos orgânicos produzidos nas folhas possam ser distribuídos para os demais órgãos da planta. Nas folhas maduras, o dióxido de carbono fixado durante a fotossíntese é convertido em carboidratos. Grande parte desses carboidratos é transformada em sacarose, que representa o principal açúcar transportado pelo floema. Entretanto, apenas produzir sacarose não é suficiente para que o transporte aconteça. É necessário concentrar esse açúcar no interior dos elementos crivados. Quanto maior a concentração de sacarose, menor será o potencial osmótico do floema, favorecendo a entrada de água proveniente do xilema por osmose. Esse processo aumenta a pressão de turgor e cria as condições necessárias para impulsionar a seiva floemática ao longo da planta. O carregamento do floema pode ocorrer por dois mecanismos principais. O primeiro é o carregamento simplástico, no qual a sacarose se desloca diretamente entre as células por meio dos plasmodesmos. O segundo é o carregamento aplástico, no qual a sacarose percorre inicialmente o espaço extracelular antes de ser absorvida pelos elementos crivados através de proteínas transportadoras. A eficiência do carregamento do floema influencia diretamente a velocidade do transporte, o crescimento da planta, o acúmulo de biomassa e, consequentemente, a produtividade agrícola. Por isso, essa etapa representa um dos processos mais importantes da fisiologia vegetal. Capítulo 8. Transporte simplástico. No transporte simplástico, a sacarose desloca-se entre as células através dos plasmodesmos, que são pequenos canais microscópicos, responsáveis por estabelecer conexões diretas entre os citoplasmas celulares. Graças a essas conexões, os fotoassimilados conseguem passar de uma célula para outra sem precisar atravessar repetidamente as membranas plasmáticas, tornando o transporte mais contínuo e eficiente. Nesse mecanismo, a sacarose percorre um caminho totalmente interno à planta. O transporte começa nas células do mesófilo, passa pelas células intermediárias, segue para as células companheiras e finalmente alcança os elementos crivados do floema. Todo esse percurso acontece exclusivamente através das ligações citoplasmáticas existentes entre as células. O transporte simplástico apresenta diversas vantagens fisiológicas. Como os fotoassimilados se deslocam diretamente pelo citoplasma celular, ocorre menor gasto de energia, já que há pouca necessidade de transporte ativo através das membranas. Além disso, o deslocamento costuma ser mais rápido e apresenta menor dependência de proteínas transportadoras específicas, favorecendo um fluxo contínuo de sacarose. Apesar dessas vantagens, esse mecanismo depende da existência de plasmodesmos funcionais e de uma boa continuidade citoplasmática entre as células. Sua eficiência está diretamente relacionada ao grau de conectividade celular. Por esse motivo, nem todas as espécies vegetais conseguem utilizar exclusivamente essa estratégia de carregamento do floema. O transporte simplástico é predominante em muitas árvores e espécies perenes, cujos tecidos apresentam elevada quantidade de plasmodesmos.
Nessas plantas, essa estratégia permite um carregamento eficiente do floema com menor consumo de energia, favorecendo o transporte contínuo dos fotoassimilados durante todo o desenvolvimento vegetal. Capítulo 9. Transporte apoplástico. No transporte apoplástico, a sacarose é inicialmente liberada para o espaço extracelular antes de ser absorvida pelos elementos crivados do floema. Diferentemente do transporte simplástico, nesse mecanismo os açúcares precisam atravessar membranas celulares durante seu percurso, tornando o processo dependente da atuação de proteínas transportadoras. O apoplasto corresponde ao conjunto formado pelas paredes celulares e pelos espaços intercelulares. Nesse compartimento, as substâncias deslocam-se externamente ao citoplasma das células, percorrendo os espaços existentes entre elas, até serem novamente absorvidas pelos tecidos do floema. Como a sacarose precisa atravessar membranas plasmáticas para entrar e sair das células, o transporte apoplástico depende da atuação de proteínas transportadoras especializadas. Essas proteínas controlam de forma seletiva a entrada e a saída dos açúcares, regulando a quantidade de sacarose carregada para o floema e proporcionando maior controle sobre todo o processo. Uma das principais vantagens desse mecanismo é justamente esse elevado controle fisiológico. Como a movimentação da sacarose depende das proteínas transportadoras, a planta consegue regular com maior precisão o carregamento do floema de acordo com suas necessidades metabólicas. Além disso, esse sistema permite concentrar grandes quantidades de sacarose nos elementos crivados, favorecendo um transporte eficiente para os órgãos dreno. Por outro lado, o transporte apoplástico também apresenta algumas limitações. Como a sacarose precisa atravessar membranas celulares, ocorre maior gasto de energia quando comparado ao transporte simplástico. Além disso, o processo depende do funcionamento adequado das proteínas transportadoras, tornando-se mais sensível a alterações metabólicas que possam comprometer sua atividade. Sob o ponto de vista agronômico, o carregamento apoplástico predomina em diversas culturas de grande importância econômica, como o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. Nessas espécies, o controle preciso sobre o transporte da sacarose contribui diretamente para o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das plantas. Capítulo 10. Transporte dependente de adenosina trifosfato. Grande parte do carregamento apoplástico da sacarose depende de um mecanismo conhecido como transporte ativo. Nesse processo, a planta utiliza a energia metabólica para concentrar sacarose no interior dos elementos crivados, permitindo que sua concentração seja muito superior à encontrada nas células vizinhas. Esse acúmulo é indispensável para o funcionamento eficiente do transporte floemático. Na membrana plasmática das células envolvidas nesse processo existem enzimas especializadas chamadas bombas de prótons. Essas proteínas utilizam a energia fornecida pela adenosina trifosfato para transportar íons hidrogênio para o exterior da célula. Em outras palavras, a energia proveniente da adenosina trifosfato é utilizada para bombear prótons através da membrana plasmática. O bombeamento contínuo desses prótons gera duas diferenças importantes entre o interior e o exterior da célula. A primeira é uma diferença na concentração de íons hidrogênio. A segunda é uma diferença de cargas elétricas. Juntas, essas diferenças formam o chamado gradiente eletroquímico, que representa uma forma de energia potencial armazenada pela célula. Posteriormente, essa energia é utilizada para transportar sacarose. A entrada desse açúcar ocorre através de proteínas transportadoras conhecidas como simportes. Nesse mecanismo, os prótons retornam espontaneamente para o interior da célula seguindo o gradiente eletroquímico, levando simultaneamente a sacarose através da mesma proteína. Esse processo é conhecido como simporte de prótons e sacarose. Graças a esse mecanismo, a sacarose pode ser acumulada no interior dos elementos crivados em concentrações muito superiores às encontradas nas células vizinhas, sem que cada molécula de sacarose consuma diretamente uma molécula de adenosina trifosfato. A energia utilizada nesse transporte já havia sido armazenada anteriormente na forma do gradiente eletroquímico. O elevado acúmulo de sacarose reduz o potencial osmótico do floema, favorece a entrada de água proveniente do xilema e aumenta a pressão de turgor. Essa pressão é a responsável por impulsionar o fluxo em massa da seiva floemática ao longo da planta. Do ponto de vista agronômico, o transporte ativo da sacarose possui enorme importância, pois está diretamente relacionado ao enchimento dos grãos, ao acúmulo de açúcares em culturas como a cana-de-açúcar, ao crescimento dos frutos e ao aumento da produtividade agrícola. Alterações nesse mecanismo podem comprometer o carregamento do floema, reduzir a distribuição de fotoassimilados e provocar perdas significativas na produção das culturas. Capítulo 11. Descarregamento do floema. Depois que a seiva floemática percorre toda a planta, ela precisa entregar os fotoassimilados aos órgãos que irão utilizá-los ou armazená-los. Esse processo recebe o nome de descarregamento do floema. Enquanto o carregamento ocorre nas regiões fonte, onde a sacarose é produzida e inserida no floema, o descarregamento acontece nos órgãos dreno, responsáveis pelo consumo ou armazenamento dessas substâncias. Essa etapa é indispensável para manter o fluxo contínuo da seiva floemática, pois permite que novos fotoassimilados continuem sendo transportados ao longo da planta. Após chegarem aos órgãos dreno, os açúcares podem ser utilizados de diferentes maneiras. Eles podem fornecer energia para a respiração celular, participar do crescimento da planta, contribuir para a formação de novos tecidos, ser armazenados como reservas ou servir para a produção de outros compostos importantes para o metabolismo vegetal.
A sacarose, que é o principal carboidrato transportado pelo floema, raramente permanece acumulada por muito tempo nos elementos crivados. Ela é rapidamente removida para atender às necessidades fisiológicas dos tecidos consumidores. O descarregamento pode ocorrer por dois mecanismos diferentes. No descarregamento simplástico, os fotoassimilados passam diretamente entre os citoplasmas das células através dos plasmodesmos. Nesse percurso, a sacarose desloca-se dos elementos crivados para as células companheiras e posteriormente para as células do órgão dreno. Já no descarregamento apoplástico, a sacarose é inicialmente liberada para o espaço extracelular e, em seguida, absorvida pelas células do dreno por meio de proteínas transportadoras. Esse mecanismo é muito comum em frutos, sementes e órgãos especializados no armazenamento de reservas. Depois de chegar ao órgão dreno, a sacarose frequentemente é transformada em glicose, frutose ou amido. Essa conversão reduz sua concentração nas células receptoras e favorece a continuidade do transporte pelo floema, mantendo sempre um gradiente que estimula a chegada de novos fotoassimilados. Quanto mais eficiente for o descarregamento, maior será a capacidade do dreno em receber assimilados, influenciando diretamente o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade da planta. Capítulo 12. Mudanças entre fonte e dreno, durante o desenvolvimento. As relações entre fonte e dreno não permanecem constantes ao longo da vida da planta. À medida que o desenvolvimento vegetal avança, diferentes órgãos podem alterar sua função de acordo com suas necessidades metabólicas e sua capacidade de realizar fotossíntese. Durante o início do desenvolvimento, as folhas jovens apresentam baixa capacidade fotossintética e consomem mais fotoassimilados do que conseguem produzir. Por isso, nesse estágio, elas atuam como drenos, recebendo carboidratos provenientes das folhas mais maduras. Com o passar do tempo, essas folhas aumentam sua atividade fotossintética, passam a produzir grandes quantidades de carboidratos e começam a exportar sacarose para outras regiões da planta. Nesse momento, deixam de ser drenos e passam a atuar como fontes. Os frutos em desenvolvimento representam alguns dos drenos mais fortes encontrados nas plantas. Como necessitam de grande quantidade de energia para crescer e amadurecer, recebem uma parcela significativa dos fotoassimilados produzidos pelas folhas. As sementes também funcionam como importantes drenos durante sua formação. Nelas ocorre intenso acúmulo de amido, proteínas e lipídios, formando reservas que serão utilizadas durante a germinação e o desenvolvimento inicial da nova planta. Os órgãos de reserva, como tubérculos, rizomas e raízes de reserva, também podem mudar de função ao longo do ciclo de vida. Durante o período de armazenamento, atuam como drenos, acumulando compostos orgânicos. Posteriormente, durante a brotação, tornam-se fontes, fornecendo essas reservas para sustentar o crescimento das novas estruturas. O conhecimento dessas relações possui enorme importância para a agricultura. Compreender o comportamento das fontes e dos drenos permite planejar melhor o manejo nutricional, realizar podas mais eficientes, controlar a carga de frutos e adotar práticas que aumentem a produtividade das culturas. Capítulo 13. Transporte para frutos e sementes. Grande parte da produção agrícola depende da eficiência com que os fotoassimilados são transportados para frutos e sementes. Esses órgãos representam o principal interesse econômico de diversas culturas e necessitam de um fornecimento constante de compostos orgânicos durante todo o seu desenvolvimento. Durante o crescimento dos frutos, ocorre intensa importação de sacarose, aminoácidos e hormônios vegetais. Essas substâncias sustentam o crescimento celular, favorecem o acúmulo de açúcares e participam do processo de maturação. Em muitas espécies, a sacarose transportada pelo floema é convertida em glicose e frutose. Essa transformação aumenta a concentração de açúcares simples, tornando os frutos mais doces e atrativos para a dispersão das sementes. Nas sementes ocorre intenso acúmulo de amido, proteínas e óleos, formando reservas indispensáveis para a germinação e para o desenvolvimento inicial da plântula. Em culturas como milho, soja, trigo e arroz, o enchimento dos grãos depende diretamente da eficiência do transporte realizado pelo floema. Qualquer limitação nesse processo reduz o acúmulo de matéria seca e compromete o rendimento final da cultura. Por esse motivo, frutos e sementes são considerados drenos prioritários e dependem diretamente do funcionamento adequado do floema para alcançar seu máximo potencial produtivo. Capítulo 14. Métodos de estudo do floema. O estudo do floema sempre representou um grande desafio para os pesquisadores. Esse tecido encontra-se localizado no interior da planta e apresenta elevada pressão nos elementos crivados, dificultando a coleta direta da seiva floemática. Para superar essas dificuldades, diversas técnicas experimentais foram desenvolvidas ao longo do tempo. Uma das mais conhecidas é o anelamento, que consiste na remoção de uma faixa da casca contendo o floema. Após esse procedimento, o transporte dos fotoassimilados é interrompido e os açúcares passam a se acumular acima da região anelada. Esse experimento forneceu uma das primeiras evidências sobre a função do floema no transporte dos compostos orgânicos. Outra técnica importante utiliza carbono radioativo para acompanhar o deslocamento dos produtos da fotossíntese ao longo da planta. Esse método permitiu demonstrar de forma definitiva que os fotoassimilados percorrem grandes distâncias através do floema. Os pulgões também contribuíram para o avanço das pesquisas. Como esses insetos alimentam-se diretamente da seiva floemática, seus estiletes podem ser utilizados para coletar pequenas amostras da seiva sem provocar alterações significativas em sua composição. Essa técnica permitiu analisar detalhadamente os compostos presentes no floema.
Além dessas metodologias, diversos corantes e marcadores químicos são utilizados para acompanhar a velocidade do transporte, a direção do fluxo e a distribuição dos fotoassimilados entre os diferentes órgãos da planta. Graças ao conjunto dessas técnicas, foi possível compreender o funcionamento do floema e desenvolver aplicações importantes para a fisiologia vegetal e para o aumento da produtividade agrícola. Capítulo 15. Revisão geral do transporte floemático. O transporte floemático pode ser entendido como uma sequência contínua de eventos que permite distribuir os fotoassimilados produzidos durante a fotossíntese para todos os órgãos da planta. O processo começa nas folhas, onde a fotossíntese produz sacarose, o principal açúcar transportado pelo floema. Em seguida, essa sacarose é carregada para o interior dos elementos crivados, aumentando sua concentração e reduzindo o potencial osmótico do tecido. Como consequência dessa redução do potencial osmótico, a água proveniente do xilema entra no floema por osmose, elevando a pressão de turgor no interior dos elementos crivados. A diferença de pressão formada entre as regiões fonte e dreno gera o chamado fluxo em massa, responsável pelo deslocamento da seiva floemática ao longo da planta. Quando a seiva alcança os órgãos dreno, como raízes, frutos, sementes, folhas jovens e estruturas de armazenamento, a sacarose é descarregada do floema. Nesses tecidos, ela pode ser utilizada imediatamente para fornecer energia, participar do crescimento e da formação de novos tecidos, ou ser convertida em compostos de reserva, como o amido. Dessa maneira, o transporte floemático integra a produção, a distribuição e a utilização dos fotoassimilados, garantindo o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução e o funcionamento adequado de toda a planta.